Boa tarde, pessoal. Não sei se esperar o pessoal entrar. Quem for entrando aí, me dê um feedback se estão escutando bem, se a conexão está boa. Ótimo, pessoal tá entrando aqui. Beleza. Hoje nós vamos para mais uma live, né? Aqui no meu Instagram. O pessoal veio pedir para que conversasse um pouco sobre a pandemia, né, que nós estamos vivendo e as informações, as últimas informações, né, que vem surgindo dia após dia e nada melhor do que fazer o convite à doutora Ingrid, né? Daqui a pouco ela está entrando aqui na nossa live e nós vamos conversar um pouquinho sobre o que vem acontecendo, né, para a profissão da fisioterapia neste período de pandemia, o que o Crefito tem tomado como ações frente a esses cuidados e também falar um pouquinho sobre tudo que vem surgindo, né, para a área da fisioterapia e terapia ocupacional, não só na nossa cidade, mas também no nosso estado, tá? Então só vou esperar uma só vou esperar ela entrar. Ah, já está aqui a doutora. Vou convidar. Vão mandando as perguntas que nós vamos discutindo sobre o conteúdo durante a live, tá? Só deixa eu fazer o convite. Ué, deixa eu só. Eu acho que a conexão dela está caindo. E olha, ultimamente tem sido complicado fazer live, né? Depois os artistas começaram a trabalhar com essa metodologia, é impossível estar utilizando as redes sociais no período aí depois das 19 horas. Tamanho congestionamento das redes sociais, né? Estou fazendo o convite aqui para a doutora Ingrid, só aguardando dar certo aqui a chamada. Minha imagem não está travada aí para vocês não, né? Engraçado, deu certo o convite aqui, porém não está aparecendo. Acho que, deixa eu só confirmar aqui com ela. Que a conexão dela tem caído quando eu faço o convite.
Oi, Ramon. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Ah, conseguimos. Tudo Tem sido bem? tem sido um período bem ruim para fazer live, né? Com essas lives dos artistas aí nos últimos dias, né? Tem A congestionado competição, o Instagram. a competição tá grande, né? É, bem isso Você tá mesmo. me ouvindo bem? Oi? Você tá me ouvindo bem? Espera só um Você pouquinho tá que me ouvindo? a sua imagem não está aparecendo para mim. A imagem está aparecendo para vocês aí? Não, olha lá, o Tô pessoal te está falando vendo que não bem. está me ouvindo bem, Ingrid. Tô te ouvindo, tô te vendo. Você. Acho que só nós aqui que não estamos te vendo ainda. Tem algumas pessoas que estão só ouvindo a voz e não tá me vendo. Quer Perfeito. começar de novo? Quer que eu saia e você me chame de novo? Por favor, pode ser, vamos tentar. Beleza. Vamos ver se agora vai dar certo. Aí, Deu certo? para mim, pelo menos está aparecendo aqui. Vamos ver o que que o pessoal vai nos trazendo de Acho que informação. deu. Ah, eu acho que deu. Né? Você está me ouvindo bem? Vou deixar aqui encostadinho no celular. O áudio está bom. E aí? Bom, deixa o pessoal fazer a. Acho que eu inverti a minha câmera aqui, peraí. Foi. Isso. Bom, a doutora Ingrid, né? Eu acabei fazendo o convite dela participar dessa live. Para quem não conhece a doutora, ela é fisioterapeuta de formação Sim. e atual presidente, né, do nosso conselho regional, o CREFITO 9, né, que o Conselho da Fisioterapia é dividido por regiões. Então, o CREFITO 9 nos representa aqui na região do Mato Grosso e Rondônia, né, Mato doutor? Grosso. Oi, E- Ingrid. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá dando umas cortadinhas, né? Eu tô te Tá. ouvindo. Tem um Bom, reflexo. tá muito claro? Não, é na minha imagem mesmo. Vou ver aqui onde é que é uma posição melhor, né? Mas tá tudo certo. Pô, Aqui o que pessoal pena. está falando, aqui o pessoal tá falando que a imagem está travada aí. Eu acho que deve ser a conexão mesmo, né? É, Bom, eu tô te então ouvindo bem. tá. Talvez o horário, né? Vamos dar continuidade, daí, sabe, no andamento ela vai voltando, tá, pessoal? Então eu fiz esse vídeo para a doutora Ingrid, para a gente estar conversando um pouco sobre este momento que não só a fisioterapia, mas todos nós, profissionais da saúde, estamos vivendo. E não só os profissionais da saúde, eu acho que todos os brasileiros, toda a população mundial, né, que é a situação da pandemia do Covid-19. Tem muitas informações já referentes a isso, algumas verdadeiras e muitos fake news, né, o que atrapalha um pouquinho. E, e eu até, doutora, eu pedi para o pessoal ir mandando algumas perguntas durante a semana, durante ontem para hoje, já está fazendo para a doutora aqui nessa live, tá? E uma delas como é que foi, como é que está sendo, né, todo esse movimento do conselho com essas novidades na saúde hospitalar, né, muita demanda
para os profissionais da saúde, para os profissionais fisioterapeutas. Queria saber um pouquinho como é que está a ação do CREFITO frente a essa pandemia. Tá travando bastante a sua voz para mim. Eu vou Tá? tentar. É, vamos lá. Mas assim, então, Ramon, primeiro, obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui conversando, fazer essa aproximação. É super importante, acho que esse canal vai nos ajudar muito a assim, diminuir as dúvidas, né? Como você falou, nós estamos podendo hoje fazer uma avaliação do primeiro mês, assim, de enfrentamento mesmo da pandemia aqui em Mato Grosso, né? Então, nas primeiras semanas foi realmente uma avalanche de informação, muita informação, e a gente está vivendo um tempo em que todas as pessoas têm uma necessidade muito grande de se manifestar, né? E nem sempre essa informação ela é uma informação que colabore, que ajuda, né? Muitas vezes você vê a replicação de informações na internet sem a devida responsabilidade, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, nesses primeiras 4 semanas, assim, foi bem intenso, né, para todos nós. Não só em que a gente está vivendo uma coisa que nós nunca vivemos, que é enfrentar uma pandemia, né? Mas fazer uma reflexão, olhar para dentro da nossa profissão e ver as nossas deficiências também, né, com tudo isso, né? Acho que a gente está num momento, assim, muito rico, nunca se falou tanto de fisioterapia, especialmente fisioterapia intensiva, né? Da atuação desse fisioterapeuta, da atuação desse profissional especialista dentro de uma UTI, né? Eu acho que isso, assim, tem sido incrível. A gente vai lançar uma campanha agora à noite falando das atribuições do fisioterapeuta intensivista, valorizando isso, né? A gente tem aí muito a contribuir. Hoje, você sabe que a gente tem estudo já falando da diminuição de custos, né? Da presença do fisioterapeuta dentro de uma UTI. Né? E, por outro lado, essa pandemia trouxe, por exemplo, nas 2 primeiras semanas, foi uma loucura, né? Os profissionais entraram em pânico também, né? Porque expôs algumas das nossas fragilidades. Então, assim, nós fizemos reuniões com os RTs, os responsáveis técnicos, há umas 2 semanas atrás, e foi unânime. Eles dizerem que realmente a gente precisa valorizar mais os nossos PROPs, os nossos protocolos, né? A utilização correta das EPIs que a gente vinha, né, negligenciando, e agora chegou um limite, olha, que talvez seja um divisor de águas. Nunca mais a fisioterapia vai ser como era. Então, assim, eu gosto de ser positiva, preciso ser positiva, né? Nós todos precisamos. Então, eu vejo como uma oportunidade grande para a profissão, de crescimento, de valorização, de posicionamento. Um ganho de espaço. Né? Ganho e mostrar para a sociedade o quanto nós somos imprescindíveis para a saúde, né, das pessoas. O quanto, claro, é uma equipe que trabalha junto, né? Por exemplo, fisioterapeuta intensivista não trabalha sem um nutricionista, né? Precisa de todos esses profissionais, mas cada um, né, em especial nós que estávamos bastante na periferia desses holofotes, agora nós somos colocados no centro disso tudo, né? Então, assim, tem sido as principais bem interessante. Oi, fala, não te ouvi. Nós somos os principais nomes a serem citados neste momento, né? Pois é, essa semana, inclusive, né, a gente teve aí várias mensagens bem interessantes, né? Enfim, que realmente engrandecem, né? Nomes de peso, né? Falando da situação da fisioterapia, né? O pessoal do Einstein, por exemplo, né? Ô, doutora Ingrid, acho que o áudio, o pessoal está cortando. Vou tentar.
talvez se posicionar Melhorou? no lugar mais próximo. Melhorou o áudio? Para mim, sim. Vamos ver o que o pessoal tá sugerindo aqui. Quem que é? A professora Marília. Ok. Boa tarde, Marília. Que bom que você está aqui. Bom, acho que você está falando, Ingrid? Não, estou te ouvindo. Ah, tá. Não, é que só para saber se estava cortando. Eu acho que realmente a imagem da fisioterapia respiratória vai dar um salto muito grande nesse momento, né? E como fala aquele ditado, né? Os males que vêm para bem, né? Então, tentando ver os pontos positivos, né, de tudo, eu acho que a nossa área evoluiu bastante neste momento. Porém, o que eu senti também nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas, foi muita informação, né? Nós fomos bombardeados de informações e essas informações nos deixaram até assustados, né? Preocupados, um pouco além do que a gente vem atuando no dia a dia com outras patologias, né? É claro que requer um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. Isso o mundo todo está nos falando, né? Porém, foi um bombardeio de informação que acabou gerando preocupações, às vezes até desnecessárias, em minha opinião. Gerou um pânico, né? Isso. O pânico foi geral. E a gente tinha comentando aqui rapidamente sobre a questão do cadastro, né, do Ministério da Saúde. O que aconteceu, né? Com essa velocidade de chegada de informações, as pessoas ficaram muito assustadas com esse cadastramento obrigatório, né? Justamente porque foi muito vendida a ideia de que, olha, estou me cadastrando e eu posso ser recrutado para trabalhar no UTI, por exemplo, né? Então, muitas pessoas têm ainda perguntado e têm dúvidas com relação a isso, né? Sobre o cadastramento obrigatório, Aí veio se vai ser recrutado ou não, né? Então, assim, agora o Ministério saiu com essa nova portaria também adiantando as formaturas, né? Para ter um contingente maior de profissionais disponíveis. Meio complicado tudo isso. Mas, assim, sobre o cadastramento, né? É importante a gente ter a ideia seguinte, que 80% dos nossos pacientes com Covid vão ser atendidos pela atenção primária à saúde, né? Então, assim, o profissional que está lá na ponta, lá na atenção primária, lá na unidade, ele precisa estar preparado para receber esse paciente, né? As pessoas entenderam que tinha que se cadastrar, tem que se cadastrar. Acho que caiu. A minha conexão para vocês está boa? Ou tanto a minha quanto a dela tem travado? Oi, Ramon. Tá ouvindo? Deu uma rodadinha aí. Eu acho que aí. agora deu uma melhorada. Oi, foi? Foi. Então, bom, vou falar rapidinho, ver se a gente consegue aproveitar o delay. Então, assim, as pessoas ficaram muito assustadas com esse cadastramento. O que é importante a gente saber? Que nós todos, profissionais de saúde, não é questão de ser obrigatório, é uma obrigação nossa nos capacitar. Né? Assim, a gente tem que estar preparado. Se você é profissional de saúde no Brasil, no mundo, você tem que estar capacitado em compreender que orientações
essa capacitação, ela é muito importante, muito, para a gente ter um direcionamento único. Eu achei que foi incrível essa iniciativa do Ministério. Eu acho que a condução até agora, eu acho que foi assim, realmente em cima do que a gente imaginava para essa situação. E super importante isso. É uma obrigação ética nossa e sanitária me capacitar. E olha, está acontecendo uma pandemia no mundo, eu não posso simplesmente, né? Então, é importante, assim, até quem tem comorbidade, nós, profissionais que somos distantes, né? Quando você faz envia o cadastro, você recebe um link para acessar o cadastramento total, completo, e lá você tem a oportunidade de falar onde você atua, se você tem com alguma comorbidade, enfim, se você está gestante ou não. Inclusive, a pergunta que não quer calar, né? E aí, você teria interesse de atuar com Covid ou não? Então, você pode dizer, não, quero ficar só no backstage. Tudo bem, você fica. Né? Mas foi bem interessante isso, assim, né? É que o pessoal ficou com bastante medo. Eu já consegui fazer meu cadastramento, já estou fazendo, já assisti os vídeos, não finalizei o curso ainda, preciso finalizar, saber qual vai ser minha nota. E estamos todos prontos, né? Assim, para orientar, para fazer educação em saúde, né? Eu acho que os sanitaristas têm que entrar agora com tudo nessa parte, com a população, né? Muito importante a formação da própria graduação em saúde coletiva, né? De estar lá na atenção primária fazendo isso, todos os profissionais, né? E em algum momento, esses pacientes, talvez aí 20%, vão precisar de um suporte mais específico, né? Enfim, de um cuidado mais intensivo. Aí sim, né? E a gente precisa preparar esse contingente, né? Ter cada vez mais especialistas. Eu acho que eu vejo muita gente estudando agora, lendo muito, traduzindo materiais. É uma onda assim, que a gente não via há muito tempo acontecer, né? Então, assim, acredito que está tendo a colaboração de muita gente, assim. Nós temos a Câmara Técnica de Fisioterapia Respiratória, que foi montada ano passado, está dando um suporte assim, incrível. O grupo de estudos do Zephyr aqui em Mato Grosso, né? Assim, profissionais que estão ajudando demais. Inclusive, Ramon, quero fazer um merchan aqui. Nós lançamos um canal do YouTube com vídeos de beira de leito. O profissional que está lá em Juína, que está lá em Juara, que está lá em Cotriguaçu, lá em Barra do Garça, Água Boa, Querência, no interior, aqui na capital, aonde ele estiver, ele possa assistir esses vídeos e ter alguma, enfim, suporte técnico mesmo, né? Então, assim, a gente teve a colaboração do doutor Michel Belmont, ficaram muito didáticos os vídeos. A ideia é produzir mais ainda, os vídeos são pequenininhos, então, assim, bem fácil. Olha, oxigenoterapia, como é que você monta, como é que faz, como é que monta circuito, como é que avalia parâmetros, PIP. Então, assim, tá bem bacana mesmo, bem didático, para que a gente tenha aí, doutor Michel, agradecer de público, doutor Michel, fez um trabalho lindo, e a ideia é que a gente tenha mais materiais ainda para dar subsídio, né, para o profissional não se sentir isolado, né, sozinho enfrentando. Que ele saiba que está todo mundo junto, que a gente faz junto, que é uma rede muito grande, né? Então, assim, está sendo muito bacana receber esse apoio técnico, né? Então... até, Ingrid, eu quero até parabenizar o CREFITO por algumas ações que vocês têm feito, que eu, como profissional aqui no interior do estado, eu me sinto assistido pelo conselho, né? Não é aquela imagem que o conselho está lá distante, só quando vem a anuidade, né? Não, sim, aquele momento de, tá tudo tranquilo, o CREFITO está seguindo com você, nós estamos olhando a falta de material, né? E esses canais, né? Até uma pergunta que eu queria fazer como que o CREFITO tem evoluído
tanto, né, com o uso desses canais, no acesso à informação da informação num estado tão amplo, né? E como é que deu início isso dentro do conselho, onde nós temos diversos pensamentos, né, que não aceitam essa tecnologia e aceitam essa tecnologia, né? Como é que foi internamente esse conselho, no conselho, para seguir nessa linha de raciocínio que a mídia social é importante para o profissional lá do interior? Olha, Ramon, assim, eu acho que assim, que para você poder liderar uma equipe, a gente precisa também se capacitar, né? Então, assim, eu acompanho muito algumas pessoas que têm trazido essa questão da tecnologia para as profissões de saúde, né? Esse é o futuro. A gente não tem mais como voltar atrás, né? Usar as ferramentas, né? Então, há uns 3 anos atrás, eu trabalhei com uma equipe num projeto e a gente fez um evento aqui de telemedicina. E nesse evento a gente trouxe o presidente da Associação Latino-Americana de Telemedicina, Oscar Garcia, e ele me ensinou muito, porque na Colômbia, por exemplo, eles não têm um sistema público de saúde e eles precisaram utilizar a telemedicina para alcançar as pessoas, né? Você tem gestantes precisando fazer um ultrassom, você tem... Então, ele trouxe todo o equipamento dele de telemedicina numa pastinha, né? Abrir o computador, né? Instala no e falou, com isso aqui eu atendo, faço um ultrassom lá do outro lado, que tem as áreas de guerrilha, né, dentro da Colômbia, que você não pode atravessar, e na época tinha ainda presente. Isso para eles é natural. Então, assim, é possível, né? E a gente precisa ir incorporando essas tecnologias, porque o nosso paciente hoje é um paciente que tem o Google na mão, né? Ele discute mais, ele questiona mais. Se ele não se sentir seguro com você, ele não vai voltar, né? Então, cada vez mais a gente tem que usar essas ferramentas. Eu estou olhando aqui, por exemplo, a questão da reabilitação à distância, a quantidade de softwares que a gente tem para trabalhar com o paciente, né? Por exemplo, naquele videogame das crianças, que tem aquela tecnologia de imagem, né? Eu esqueci o nome. Me fugiu. Mas nesse princípio, né, que utiliza lá um movimento, né, e a pessoa pode, de uma forma muito lúdica, muito gostosa, muito divertida, sem que ela perceba que está sendo evoluindo, né, se reabilitando. Então, assim, de 21 anos atrás, quando eu me formei, que era tudo muito, ainda bastante lento, eu vejo assim com uma alegria muito grande a aplicação da tecnologia. E o Crefito, se ele quiser estar próximo do profissional, ele tem que usar essas ferramentas. Então, assim, a live, por exemplo, eu não teria game terapia. Aí o Diego entrou, obrigada, Diego. É isso aí. Game terapia, enfim, tem uma série de softwares agora na saúde do trabalhador que você faz o programa, faz a análise do posto de trabalho do profissional, né, enfim, colaborador, e monta um programa específico para ele, que ele na frente da tela do computador pode lembrá-lo da pausa de repouso, do momento de alongar, o momento de fazer determinados exercícios específicos para a atividade dele. Então, assim, vai chegar um momento que a gente vai ter isso, sabe, ser utilizado em grande escala, né? E a gente precisa. Nós não temos muitos recursos, né, Ramon? Dentro do conselho, a gente tem limitações, né? Assim, por exemplo, teleconferências, a gente precisa ainda caminhar muito. A gente começou agora a tentar equipar a subsede, né? Que também é uma forma de descentralizar, da gente estar mais no território, né? Ocupar esses espaços. E o profissional se sentir também mais protegido, né? Mais junto, né? E a ideia de futuro é a gente ter a sede em Rondonópolis, né? Eu acho que é um passo
a gente possa olhar a região, ter uma área de cobertura melhor, né? Assim, hoje ainda a gente não alcança, né? E tendo um estado só pela primeira vez, né? Mas a gente precisa de trabalho, tá? Muito trabalho. Esse primeiro dia de Covid, 24 horas ali a gente ligados e tentando dar suporte, apoio. A gente está tentando, a gente está sendo muito parceiro também da Secretaria de Saúde, né? Levantando agora, a gente está levantando a necessidade de o número de equipamentos em uso e o número de equipamentos que estão para manutenção, para a gente entender o que é que pode ser consertado, né, para montar novos leitos, né? Essa Então, ideia de aproveitar as escolas técnicas para reparar os ventiladores mecânicos, isso é importantíssimo, né? Uma união, né? E quem está lá dentro do hospital vê o quanto isso é necessário, né? então, nós começamos agora, fechamos uma parceria com o pessoal que está produzindo as face shields, né? O Maurício, lá do Fabilab, lá da UFMT, eles estão produzindo esses protetores faciais a partir de materiais que são doados lá para eles. E eles, com uma impressora laser, eles têm feito esse material. Então, a gente também está levantando isso, a necessidade de protetores faciais para os nossos profissionais para fazer para distribuir no estado. Então, Cuiabá e Várzea Grande, nós já nos comprometemos de distribuir e estamos levantando a necessidade do estado. Então, assim, é a forma que a gente tem de contribuir com o serviço, com a segurança profissional, né? Essa é a preocupação, né? Então, as fiscalizações também, a gente está indo nos serviços que estão montando leitos, né? Averiguando essa questão de infraestrutura mesmo, né? Já que está montando um circuito novo, que seja adequado, né? Circuito fechado. Então, a gente já está conseguindo fazer isso antes de receber os pacientes, então tem sido preventivo, né? Então, tem dado bastante resultado. Inclusive, essa semana, né, nós tínhamos feito denúncias enfim, enviado alguns relatórios para o Ministério Público do Trabalho com relação ao próprio nosso antigo pronto-socorro municipal aqui ser referência para a Covid, né? Ele não tem condições e o Ministério Público do Trabalho acatou a nossa denúncia, acionou a Justiça deu tutela antecipada para o Ministério Público do Trabalho, então o município de Cuiabá tem 5 dias para se adequar. Então, assim, a gente vê que o trabalho está sendo duro, mas tá acontecendo, né? Então, tudo isso, eu sinto que eu fico tranquila, sabendo que eu estou fazendo, né, que a gente está fazendo a nossa parte, e o profissional também pode ficar, né? Saber que as coisas estão dando, que a gente está indo e está incomodando para que eles possam trabalhar com segurança. A gente não pode perder ninguém, nenhum doente, né? A gente, assim, eu fico bastante emocionada de pensar essas coisas, né? Porque, assim, é uma família. Agora é hora da gente estar mais unido do que nunca, valorizar esses heróis aí da saúde que estão dando a vida. Essa semana, conversando com o Augusto Cruz, lá de São Paulo, você viu, né? Ele e a esposa, né? Você também tem um filho pequeno, né? Bebê, deixaram a família, as pequenininhas dele, os pais, para eles poderem proteger as meninas, né? Então, assim, essa é a realidade de muitos profissionais já, que tem acontecido, porque não aguenta mais voltar para casa com medo, né? Você chega em casa e é isso. O que eu trouxe comigo, né? Como é que eu faço para proteger a família? Então, são os percalços aí disso tudo, né? Voltando um pouco para o uso da tecnologia, a grande novidade aí para a fisioterapia também, não só respiratória, é a teleconsulta, né? O teleatendimento foi aprovado aí. E até uma dúvida minha, é mesmo assim, até onde nós conseguimos ser éticos, né, fazendo uma teleconsulta, né?
Quais são as principais preocupações que o conselho tem passado para o profissional que adota essa ferramenta de trabalho? Então, Ramon, super importante você perguntar isso. Se você olhar o nosso código de ética, acho que o artigo 15, inciso segundo, artigo 15, é proibido, né? Nós somos proibidos de fazer atendimento não presencial, né? Uhum. E então a resolução do COFITA 516, ela suspendeu esses artigos, né? Lá do Código de Ética, porque no Código de Ética ele fala assim, olha, é proibido o diagnóstico e a consulta. Ela não fala de telemonitoramento. Então, sempre ficou uma lacuna, né, de interpretação. Assim, olha, está falando do diagnóstico, claro, da consulta que você faz, o primeiro contato com o paciente, mas nunca, não proibia, entre aspas, telemonitoramento. Isso é uma interpretação jurídica, né? Então, quando o CUFICO editou a 516, ele suspendeu esses artigos e liberou a possibilidade em 3 modalidades específicas. Não são todas as modalidades de teleatendimento. Então, ele está liberado a teleconsulta, o telemonitoramento e a teleconsultoria. Nessas 3 modalidades à distância. Então, claro, foi um momento de não... Com tantas coisas acontecendo, com isolamento social, com grupos de risco e tal, foi uma saída bastante, assim, inteligente para a gente manter a assistência, né, aos pacientes e você poder garantir a segurança, pelo menos nesse momento que a gente não sabe bem o que vai acontecer, né. Então, foi muito interessante. Mas tem isso, são algumas modalidades de teleatendimento. O que eu vejo, assim, muito interessante para a gente utilizar é o telemonitoramento, né? Que você, telemonitoramento, na teleconsulta você faz uma consulta. Não fala de diagnóstico, eu acho complicado o diagnóstico à distância. Mas o telemonitoramento, você já conhece o paciente, você já sabe das comorbidades dele, da condição física, sedentarismo, qual é a necessidade dele, limiar de dor. Então, você fazer esse acompanhamento remotamente é muito bom, muito assim, tranquilo, né, de fazer. E você não perde aquilo que você já ganhou. Então, eu já estou vendo assim, várias experiências na neurofuncional, na saúde do trabalhador, na ortopedia, né, já tem bastante gente utilizando, pós-operatório, por exemplo, você não pode deixar de assistir o paciente, né? E aí tem que trabalhar quais são as formas da gente poder fazer isso. Você falou de ética, né? Independente do atendimento, se é presencial ou não, a gente precisa o tempo todo, esse tem que ser o nosso norte, né? Ética. Não adianta a gente fazer de conta que está tratando, fazer de conta que está atendendo, né? Porque aquilo não vai ter efetividade. Né? Então, assim, a gente vai passar a ter crédito com isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não jogar a nossa profissão no lixo, né? Assim, um erro de um fisioterapeuta, ele para todos nós, né? Nós somos uma corporação, a gente tem que ter esse olhar, né? Quando você vê a mídia falando bem de um fisioterapeuta, eu falo sempre isso no acolhimento lá para os novos profissionais, né? Quando você vê a mídia falando bem de um fisioterapeuta, todos nós somos agraciados, todos nós, né? Para a classe inteira. Agora, quando você vê o nome de um fisioterapeuta numa situação complicada, da mesma forma atinge a todos nós, macula, né? Então, a gente tem que primar por isso. Conversando nessa semana também com a Camila sobre teleconsultoria, ficou assim, muito claro, se você não tiver planejamento, organização, fazer a triagem adequada dos pacientes, né? Quais são os pacientes que você vai eleger para essa modalidade à distância, né? As chances da gente ter sucesso são muito pequenas. Tem que ter um planejamento muito bacana,
para a gente poder continuar tendo objetivos, né? Que ele entenda o processo, né? A gente tem mais, até orientado, né? até mais a compreensão, né, do familiar ou do paciente que está do outro lado, né? Não É, só você falar, mas a compreensão de entender, né, o o que que você exercício, a quer? conduta, o objetivo daquilo, né? Eu acho que é até mais difícil. Né? A tecnologia exige mais disciplina da gente, né? O que as pessoas têm comentado que tem ajudado é que os profissionais elaboram um programa anterior, né? E encaminhem para o paciente. Então, esse rito é importante. Porque se ele já sabe o que vai acontecer, de que forma, qual é o horário, qual é o objetivo daquele dia, o que ele não pode esquecer de fazer, quais são os momentos de respiração. E o comando verbal, né? Aí, quando você entra com ele online ou mesmo no vídeo, as chances de dar certo são maiores, porque ele já está previamente trabalhado para isso, né? E aí tem as crianças, idoso, por exemplo, né? A opção mais complicada, muito difícil. Né? Então, o tempo também, você não pode ficar muito tempo, tem que ter, de repente, vídeos de intervenções mais curtas, né? Com horário marcado. Então, é um desafio aí para a gente construir novos protocolos, né? Eu até vi uma experiência de uma colega que atende pediatria. Ela gravou vídeos curtos com o próprio filho, ensinando e foi passando para as mães, né, dos pacientes que ela cuidava. Eu achei isso fantástico, né? Ela fez vídeos rápidos com o próprio filho e tornou uma conduta mais real para a mãe, né, que vai assistir. Então, são experiências que a gente vai repetindo, né, pegando como experiências positivas. Isso tudo Muito não pode ser de graça, né, Ingrid? Como é que funciona a cobrança do nosso atendimento, né? Como é que eu cobro? Como é que eu... Isso tem que ser pactuado com o paciente, né? Porque assim, olha, o que eu sempre falo é, claro, nada vai substituir o atendimento presencial. Então, eventualmente, a resolução ainda fala que a gente tem que trazer o paciente, fazer uma reavaliação presencial, corrigir, né, alguns erros e tal. Nada vai substituir esse atendimento, esse momento de estar junto com o paciente, né, olho no olho, de tocar, de entender. Né, então, a gente precisa. Agora, esses atendimentos eles têm que ser pactuados com ele, porque é o seu tempo que você está ali dedicando, é a sua experiência, o seu conhecimento, a sua didática. Então, tudo isso tem um valor, né? A consulta, a gente sempre orienta, olha, não deixe de cobrar consulta fisioterapêutica, né? Porque a nossa avaliação, a nossa consulta, ela não é só uma avaliação. Você leva em conta tudo no paciente, a qualidade do sono dele, nível de atividade física, avalia, né? Avalia comorbidades, hábitos. Tudo isso é importante para você entender o que é que está atrapalhando né, o funcionamento normal desse indivíduo. Então, realmente é uma consulta. Tem todo um conhecimento, né, ali tomado. Então, a gente tem que fazer. Tem também as questões relacionadas aos beneficiários de planos de saúde, né? É importante também. Quando o COFIT editou a resolução 516, liberando o teleatendimento, ele fez uma comunicação já com a ANS, né? Colocando para a ANS a necessidade informando que eles tinham liberado, enfim, o atendimento remoto, quais foram as modalidades, né? E solicitou à ANS, então, que ela fizesse essa adequação à tabela de procedimentos da ANS, a CUS, né? Então, a ANS editou duas resoluções, duas notas técnicas, orientando os planos de saúde que não é necessário criar novos procedimentos, não é necessário ter um contrato novo com a operadora de planos de saúde, né? No entendimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS,
esses procedimentos eles já fazem parte do rol dos procedimentos da ANS, só que na modalidade remota, à distância, ou telesaúde, como eles adotaram essa nomenclatura lá, né? Então, os planos de saúde, eles devem ressarcir sim o profissional, né, ou pagar por esses atendimentos, porque isso já está previsto no contrato, né, de cada prestador de serviço com as operadoras de plano de saúde. Então, a gente está no pé aqui das operadoras do Estado, porque no dia 2 de abril circulou um ofício de algumas delas dizendo que não iam fazer essa cobertura. Nós, então, nós notificamos esses planos de saúde, inclusive questionando, olha, vocês não vão fazer essa cobertura só para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais ou para os médicos, vocês também não vão pagar? Então, assim, né, para todos, ou é só para os terapeutas, só para os físicos e para os TOs, psicólogos, né, fonoaudiólogos, os médicos, a gente vai continuar pagando? Por quê? Né? Para ninguém, né? Ou é para todo mundo, e aí a gente tem que questionar de qualquer forma. Então, a gente está fazendo esse questionamento para eles e vamos esperar uma resposta positiva. Agora, é importante orientar, Ramon, que antes de você iniciar esses atendimentos para os beneficiários do plano de saúde, isso tem que ser pactuado com a operadora. Por e-mail, qualquer tipo de comunicação, mas tem que informar para a operadora quais são os pacientes que estão eleitos para esse atendimento, né? Qual é o plano terapêutico, a duração, como que isso vai funcionar, para que ela também, isso vai dar segurança jurídica, para que a ANS e a própria operadora possa fazer esse ressarcimento. Então, a gente não pode só começar a fazer. Antes de começar a atender os pacientes que são beneficiários de plano de saúde, fazer essa pactuação com eles, né? Não é contrato novo, nada disso, mas é uma comunicação. Olha, esses pacientes aqui, o plano terapêutico é esse, a gente vai atender tantas vezes na semana, são tantas, então tem que haver esse combinado, vamos dizer assim, para eles não alegarem também que eles não foram informados, né? Porque a gente já tem dificuldade, né, nos planos, né? Então, a gente tem que fazer de uma forma bem transparente mesmo, para que eles não aleguem que desconhecimento, né? E a gente está junto, inclusive notificamos e esperamos que agora eles comecem a fazer esses ressarcimentos, e as denúncias também, a gente está aberto a receber essas denúncias para fazer, enfim, denunciar os órgãos competentes, a própria ANS, o Ministério Público Estadual, né? É lei, está previsto, a ANS já liberou, então, assim, agora é questão do bom senso dos planos de saúde mesmo, né? Falando em denúncias, os canais do CREFIT estão funcionando como neste período? Então, nós estamos trabalhando normalmente lá na sede, na subsede também. A gente tomou algumas atitudes para evitar aglomeração. Nós suspendemos o atendimento presencial na sede e na subsede, mas a gente está fazendo agendamento. Então, olha, a pessoa tem que ir lá pessoalmente, levar algum documento, fazer um registro, enfim, o que ela tiver que fazer, ela só agenda para a gente evitar aglomeração lá na recepção e tudo mais. Então, a gente está estamos atendendo normalmente. E os canais, assim, de comunicação, a gente, depois, nós fizemos em função da pandemia mesmo, e para dar respostas mais rápidas, né, nós criamos, então, esse comitê de enfrentamento ao Covid, né, desde o dia 15 de março, a gente já estava com sala de situação dentro do conselho, e aí no dia 18 a gente lançou essa portaria, criando essa comissão permanente de enfrentamento ao Covid. Disponibilizamos um WhatsApp específico só para denúncias, especialmente nessa questão de insumos, EPI, né? A questão das capacitações, dos treinamentos que as equipes têm que receber, isso é um direito do profissional. Então, assim, né, ele vai para o enfrentamento, mas ele precisa ser treinado nisso, né? Um protocolo, um POP, né?
Então, a gente está muito batendo em cima disso, né? Então, existe esse número específico só para essas denúncias. No final de semana está recebendo também, né? Então, eu já recebo também, sempre que chega alguma denúncia para esse celular, eu já recebo também, fica linkado com o meu celular. E aí a gente dispara o que tiver que disparar, fiscalização, noticia, né? Uma comunicação, uma denúncia. A gente vai trabalhando assim. O jurídico e o Defis têm trabalhado bastante nesse mês aí, né? Para deixar, dar conta, né? De absorver essas demandas, né? E junto com as equipes técnicas, né? Câmara técnica, o GFIR, todo E até mundo. mesmo ver o que está acontecendo, né? Está sendo interessante. O pessoal tem utilizado esse canal, tem mandado denúncias e a gente tem apurado e assim, tem dado resultado muito bom, né? O pessoal tem entendido que realmente nós elaboramos um checklist específico só de fiscalização para a Covid, para a pandemia, questionando a questão da capacitação, adotamos a nota técnica 04 da Anvisa também para com a questão dos DPIs adequados, né, para cada setor, né, e dependendo da exposição também, né. Então, em cima desses documentos, a gente tem feito as fiscalizações. E como, Ingrid, como é que o Conselho vê essa mudança, né, do Ministério nesse momento, né, tão complicado, né? E, na minha opinião, eu vejo que o ex-ministro vinha andando junto com a fisioterapia, né? Ele vinha valorizando bastante a nossa profissão. Sim. E como é que o Conselho tem em mente, né? Eu não conheço esse novo ministro, as ações dele, né? Como é que está recebendo essa mudança? Pois é. Você sabe que o Mandetta foi meu professor, né, de ortopedia. Eu tive aula com o Hélio Pai, né, que ele é especialista em quadril, prótese de quadril, e o Mandetta, o Henrique, foi nosso professor de faculdade. Então, assim, eu sempre tive uma afinidade muito grande, um carinho e tal. E ele tem uma sensibilização muito grande com a fisioterapia, porque, assim, grandes amigos, né, colegas e tal, e ele ajudou muito também no PL da estética. Ele foi, quando deputado, nos ajudou muito nessa parte aí da aprovação do PL da estética, né, então, assim, a gente sempre pensa que as mudanças têm que ser para melhor. Não acho que seria o melhor momento mudar agora uma estratégia governamental, né? Tá todo mundo tão inseguro, né? Mudando todo dia e de repente muda o direcionamento, né? Mas eu quero crer que as linhas gerais não vão mudar. É muito complicado, assim, né? Você já tem compras feitas, já tem uma estratégia. Eu acho que a gente precisa ainda trabalhar muito a educação de saúde com a nossa população, as pessoas ainda já estão relaxando, né? Aí tem famílias que ainda não entenderam que tem que proteger os idosos, que tem que proteger os pais, enfim, né? A questão das comorbidades. Eu acho que a educação em saúde é uma coisa que a gente tinha que todos, né? A gente tinha que investir muito. Talvez as universidades elas poderiam colaborar nesse sentido com os acadêmicos, né, que estão aí ávidos por fazer alguma coisa, né, pelo Brasil, pela população, né? Eu fico vendo assim e me imaginando também como acadêmica de fisioterapia e, enfim, né, de qualquer curso da saúde, com tudo isso acontecendo, né? Que momento para eles seria de poder participar disso tudo, né? De alguma forma, né? Então eu vejo que na atenção primária, através da educação em saúde, né, fazendo essa orientação e esses cuidados lá na atenção primária, eu acho que a gente poderia utilizar bem os nossos acadêmicos, né, de fisioterapia. Esses últimos dias foi até difícil segurar a ansiedade dos alunos, viu? De, professor, não tem como eu ajudar, né?
ansiedade, sem necessidade de querer atuar, né? Eu acho que isso valoriza ainda mais, né, a profissão. E com certeza a educação em saúde é fundamental nos três níveis, né? Eu, eu, eu aprendi muito o que é uma educação em saúde quando eu fiz parte da equipe do NASF, né? Sim. A preocupação que nós tínhamos de manter aquela equipe informada das situações, do atendimento compartilhado, né? E eu acho que isso abriu muito o meu olhar de não ver somente a fisioterapia, não ver o paciente somente com as minhas condutas, né? Mas pensar também ali na atuação do nutricionista, na atuação do próprio médico, né? Dos enfermeiros. Então, e isso frequentemente nos hospitais eu acho que é muito pouco, né? Você pega na rotina diária do hospital, na vivência hospitalar, é muito pouco e, e os próprios funcionários aderem muito menos às capacitações que eles têm, né? Às vezes, por exemplo, tem uma vacina nova, aí a equipe lá do CCIH faz uma dinâmica, né? Uma educação permanente, porém os funcionários se sentem obrigados a ir nessas ações e não vê esse olhar de que é mais um valor que eu vou acrescentar na minha vida, né? E eu Você acho que falou a isso palavra mágica aí. Você falou a palavra mágica aí. Educação permanente, né? É, é, né? é, um, é uma coisa que, assim, eu não vejo outro caminho para gente. Se você pensar num profissional que quanto mais capacitado, menor a probabilidade dele de erros, né? Menor risco ele oferece para a sociedade, né? Mais entrega resultados, né? Ele entrega resultados de verdade, né? Porque a gente também tem que pensar nisso, né? Nós somos prestadores de serviço, a gente entrega, né? Não o produto, mas o serviço. Então, assim, a gente tem que qualificar esse serviço, né? A educação permanente, ela tinha que ser uma coisa, assim, da rotina do serviço, pagar para fazer isso, parar para fazer. Né? A mesma coisa coletar dados para pesquisa. Né? No dia a dia não se faz isso, né? A gente chama muita atenção para a questão do prontuário do profissional. Se ele descobrisse que aquele prontuário ali, que ele pode se dedicar um pouquinho e que ele é uma fonte de coleta de dados secundária maravilhosa, né, do paciente, né, que ele tem tudo ali, todo o programa, tudo que foi feito, de que forma que foi feito, né, com aquele paciente, a gente teria muito mais produção científica, né, de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionais, usando um recurso simples, né? Então, assim, educação permanente. Se você observar, o nosso tempo está acabando, mas se você observar aquele protocolo de manejo do paciente, do COVID, na atenção primária, ele está incrível. Qualquer um profissional que pega esse protocolo, ele consegue destrinchar, tá claro, tá bem fácil, quais são as indicações, em que momento que você vai indicar para o paciente para uma referência, que exames que você vai pedir, que orientações que você vai dar para a família, como é que ele vai fazer o isolamento em casa, que exames que você vai solicitar, medicação, tem tudo bonitinho, né? Então, assim, a gente tem que se apropriar disso, e mostrar inclusive para os gestores municipais agora, mostrar para o governo o quanto a gente pode ser útil também na atenção primária. A gente briga há anos para fazer parte da equipe de saúde da família, né? E eu lembro que quando eu estive no COFITO, a gente lançou a campanha lá, eu também faço parte da família, que era uma forma de inserir, né? De falar, olha, o fisioterapeuta também faz parte aí da família, né? A gente está. Então, a gente tem que aproveitar esse momento agora para mostrar o nosso valor, a nossa cara, ao quanto a sociedade pode ser, quanto nós podemos ser úteis, né, para o paciente, para a comunidade, de uma forma com um custo muito baixo, né? Não só a fisioterapia, mas a terapia ocupacional, né? Agora, nesses períodos de isolamento social e tudo, é fundamental o apoio do terapeuta ocupacional, né? Então, a gente tem que começar a mostrar a nossa cara mesmo.
Ingrid, nós estamos 6 segundos aqui. Queria agradecer muito, Que tá? bom.